Então tá, vamos começar. Nós vamos falar sobre o Novembro Roxo. É um mês de conscientização, mês de luta e para prevenir os partos prematuros. 1 em cada 10 bebês nascem prematuros no mundo. No Brasil, o índice de prematuridade é de aproximadamente 12%. E um bebê ele é considerado prematuro quando ele nasce com menos de 37 semanas. Na minha cidade, pelo menos, é chamado de Novembro Roxo essa conscientização sobre a prematuridade, mas em algumas cidades talvez o Novembro Roxo seja também ligado à questão do câncer de próstata. Em algumas cidades eu percebi que é intitulado Novembro Azul, o câncer de próstata, a prevenção, né? E em outros lugares Novembro Roxo. Na minha cidade é Novembro Roxo a questão da prematuridade e Novembro Azul a questão do câncer de próstata. Mas por que eu tô falando disso? Porque esses 12% aí que eu falei que são os índices dentro do Brasil, eu participei desses 12%. Eu não, os meus filhos. Bom, quando eu engravidei, estava tudo bem, tudo maravilhoso, eu estava fazendo meu pré-natal, toda semana eu ia na consulta da médica, e um belo dia, numa quarta-feira à noite, eu fui na consulta e a minha médica fez um exame de toque, e nesse exame de toque ela descobriu que eu estava com 1,5 dedo de dilatação. Só que eu estava com apenas 29 semanas de gestação. E com 29 semanas de gestação, a gente não deve ter, na verdade, nada de dilatação. Ela então disse para que eu ficasse em repouso absoluto. Então, nessa quarta-feira, quando a médica percebeu que eu estava com dilatação e suspeitou que poderia vir um parto prematuro, ela já pediu que eu fizesse uma injeção de corticoides, que são para fortalecer o pulmão da criança. Eu já fiz isso então na quarta-feira à noite mesmo e voltei para casa para ficar em repouso. Atenção para o que é repouso absoluto. Repouso absoluto, é você ficar deitada numa cama e todo mundo vai fazer tudo para você. Isso que eu deveria ter feito. Tive a ingenuidade de pensar que o repouso absoluto era apenas descansar em casa. Não que eu tenha feito nada demais, mas eu me levantava da cama por coisas que não necessariamente eu precisava ter levantado. Para pegar alguma coisa, para atender o telefone, e eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter ficado na cama sem fazer absolutamente nada de esforço. O que aconteceu foi que na madrugada de sábado eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores, principalmente na parte de baixo das costas, um pouco acima da bunda. E eu pensei que essa dor era porque eu estava deitada há muito tempo na cama e aí estava começando a doer a minha coluna. E aí eu amanheci o domingo com muita dor e eu pedi pro meu marido ligar pra minha médica e falar que eu tava me sentindo mal. Ele ligou, falou com ela e ela me disse: vai para o hospital, isso são contrações. Chegando no hospital, eu fui examinada e aí perceberam que eu já estava com 3 dedos de dilatação, ou seja, a dilatação ela veio aumentando ao longo desse período. E fui informada que eu estava em trabalho de parto prematuro. Então começou uma corrida contra o tempo, onde os médicos estavam tentando segurar a criança no meu útero por mais tempo. Daí eu tomei alguns medicamentos intravenosos, né, para que diminuísse as contrações. Os remédios fizeram bastante efeito, eu parei de sentir contração ao longo da noite, só que pela manhã eles verificaram que tinham alterado o índice dos meus batimentos cardíacos, estavam muito acelerados devido ao remédio, eles teriam que suspender o remédio, eu não poderia mais ficar tomando aquele medicamento para diminuir contração por causa dos batimentos cardíacos. E aí eles suspenderam o remédio. E no momento que eles suspenderam os remédios, as minhas contrações voltaram. Ninguém sabia o motivo de eu estar entrando em trabalho de parto prematuramente. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, parecia que não tinha caído a ficha ainda. Eu não tinha noção dos riscos que um parto prematuro pode ser para a mãe e para os filhos. Até chegar um momento em que a moça falou que eu estava com 5 dedos de dilatação e ela disse: se chegar a 7, não tem como segurar. Eu sentia o bebê pressionando a vagina para sair, eu sentia a pressão lá embaixo como se o bebê fosse sair a qualquer momento. E aí é que veio o baque. A médica chegou para mim e falou: você sabe dos riscos de um parto prematuro, né? E aí eu falei: não. É importante que você saiba que talvez o bebê não resista, porque ele é muito fraco, ele tá com pouco peso e talvez ele fique com alguma sequela, talvez precise de auxílio para respirar, então é importante que tu saiba dos riscos de um parto prematuro.
Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, meu Deus, meu filho vai nascer e vai morrer. Então a minha filha nasceu meio-dia do meu útero, ela saiu e foi direto para UTI. E eu nem vi ela, na verdade, ela passou ao meu lado dentro de uma incubadora, toda enrolada em plástico filme. Eu brinco até hoje que ela parecia um sanduíche, toda enrolada em plástico filme. Ela ficou 47 dias internada da UTI, teve que ter auxílio do oxigênio, teve que tomar cafeína para não ter apneia. E eu só consegui pegar ela no colo quando ela estava com 8 dias de vida, porque até então ela não poderia ter saído de dentro da incubadora. E aí foi que eu comecei a tentar amamentar ela. Não foi fácil, foi um período muito difícil. Minha filha nasceu no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. E logo que ela nasceu, uns 2 dias depois que ela nasceu, me informaram na UTI que tinha um grupo de pais onde eu poderia me reunir. Não me lembro se era uma psicóloga ou uma psiquiatra que ministrava os grupos e nos ajudava nessa questão de auxílio emocional. E eu fui nesse grupo, foi muito legal, eu participei das conversas e me deu um apoio. É bom saber que outras pessoas também estão passando por aquilo e essas pessoas te dão conselhos, te falam, não, isso é só uma fase, isso vai passar, ela vai crescer, vai ficar bem, vai se desenvolver. Então, esse grupo foi muito bom assim para mim nessa questão psicológica. A minha filha se recuperou, ela tá muito bem, ela não ficou com nenhuma sequela, hoje ela tá com 5 anos. Existem vários fatores que podem te levar a ter um parto prematuro, mas não necessariamente se você tem alguma dessas características que você vai ter um parto prematuro. Então é importante, se você tem, dar um pouquinho mais de atenção, como hipertensão, má formação fetal, patologias do útero, o colo do útero mais baixo, a musculatura não consegue conter o peso do útero, que é o meu caso, que é o que aconteceu comigo. Quando eu saí do hospital, eu fiz alguns exames para saber se eu não tava com alguma infecção urinária, que é também um dos fatores que pode gerar um parto prematuro, mas nenhum exame disse que eu tinha isso, e aí então na verdade foi só na segunda gestação que eu descobri prematuridade anterior. Se você já teve um parto prematuro, provavelmente o teu próximo parto possa vir a ser prematuro também. Gestação de múltiplos, um mau posicionamento da placenta e um pré-natal mal feito. Isso é o maior fator, assim, é muito importante que você que está grávida faça o pré-natal direitinho, que você faça o acompanhamento toda semana com o médico. Muito melhor do que tentar prevenir um parto prematuro é tu fazer um acompanhamento certinho para que tu não venha a ter um parto prematuro. O meu segundo filho, ele também nasceu prematuramente, mas ele nasceu de 36 semanas. Aconteceu muito parecido com a primeira gestação. Como era a mesma médica e ela já me conhecia, ela teve um cuidado muito maior na minha segunda gestação. E quando eu tava com 29 semanas, eu já comecei a apresentar dilatação, eu fiquei em repouso. Dessa vez o repouso foi completamente absoluto. Todo mundo fazia tudo pra mim, eu não fazia absolutamente nada, eu só ficava deitada na cama. E com isso eu consegui segurar minha gestação até a 36ª semana. Ele ficou um tempo na UTI também, mas foi muito menos do que a minha primeira filha. Ele ficou em torno de 15 dias. E também não ficou com nenhuma sequela, tá super bem. Hoje ele tá com 2 anos e meio. Se você sentir qualquer coisa, alguma secreção, alguma contração, alguma coisa diferente, fale com seu médico. Não interessa se possa ser que você pense que é exagero da sua parte. Não, fale com seu médico, porque pode ser que você possa estar prevenindo um parto prematuro. E eu achava, assim, que partos prematuros nunca aconteceriam. Só que quando eu cheguei lá na UTI, bebês chegavam todos os dias. 2, 3 bebês por dia, às vezes, chegavam na UTI. Assim como alguns tinham alta e iam embora, outros chegavam. E eu comecei a ver que é muito mais comum do que a gente imagina. Se você teve um parto prematuro, se você está passando por isso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada
parto é um parto, então não necessariamente que o seu filho vai ficar com uma sequela ou que o seu filho não vai conseguir se desenvolver, cada caso é um caso. Mantenha calma nesse momento. Tenha muita fé, tenha muito amor, muito cuidado com o seu filho. Bom, esse foi um pouquinho do relato, então, da minha vida, do que eu já passei. E espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com esse Novembro Roxo, com essa conscientização, para que a gente previna, para que a gente faça um pré-natal direitinho e que você tenha uma gestação maravilhosa. Até a próxima!